É oficial, enfim foi revelado como o Boruto conseguiu dominar a mesma técnica que o quarto Hokage e o segundo Hokage utilizavam. No caso, estamos falando do famoso Hiraishin no Jutsu, ou técnica do Deus do Trovão Voador. Será que o Boruto realmente superou o Minato nessa habilidade? Então é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então já não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para você não perder os próximos vídeos e também fortalecer aí o nosso trabalho. Mas então, rapaziada, para quem tá por fora, o site oficial da franquia de forma frequente tem postado alguns conteúdos com relação a informações do mangá, como se fosse uma espécie de databook de Boruto. Para quem não sabe, Naruto também tinha diversos databooks que serviam pra gente entender melhor vários elementos da obra no geral. E seguindo a proposta do site, isso foi dito desde que ele foi lançado, eles estão tentando criar conteúdo relevante para lá, que realmente consiga agregar. Com isso foi criado o Boruto Database, que serve, como eu acabei de falar, como uma espécie de databook. Então agora tivemos um artigo comentando sobre esse Hiraishin no Jutsu usado pelo Boruto, também tivemos há um tempo atrás sobre o Rasengan Uzuriko, e mais pra frente deve ser alimentado com mais conteúdos. Isso é até bom porque, como a gente sabe, por ser um mangá mensal, o Boruto acaba não conseguindo desenvolver tantos elementos como era, por exemplo, o mangá de Naruto, que era semanal. O que ajudava o mangá de Boruto era o anime, que servia também para complementar, porém o anime está em hiato. Dessa forma, várias coisas que ficam meio que subentendido são confirmadas de fato nesse database. E para quem acompanha o canal, eu já tinha dito há algum tempo atrás que eu acreditava que era o Kashinkoji que tinha ajudado o Boruto a desenvolver o Hiraishin no Jutsu, por alguns motivos. O primeiro é que essa técnica é uma técnica que pouquíssimas pessoas conseguiram dominar e que deve ser bem difícil de se conseguir informações dela para conseguir chegar a treinar e aprendê-la. Porém, principalmente no anime de Boruto, a gente viu que o Kashinkoji era um cara muito sagaz, conseguia se infiltrar facilmente em Konoha e era um ótimo ninja de espionagem. E tem até um episódio do anime que eles focam justamente no Kashinkoji indo atrás de informações de shinobis de Konoha. Porém, ele estava procurando especificamente ninjas de antes da Quarta Guerra Ninja, possivelmente o Jiraiya, levando em conta que ele é um clone do Zenin lendário e que depois o Kashinkoji admite que estava ficando um pouco emocional. Porém, é um fato que facilmente ele pode ter pego outras informações dali, e que futuramente o anime pode simplesmente justificar o fato dele ter ajudado o Boruto a desenvolver o Hiraishin no Jutsu com isso, que ele conseguiu o segredo da técnica justamente em Konoha. Porém, de qualquer forma, foi confirmado pelo site oficial que o Kashinkoji realmente auxiliou o Boruto a desenvolver a sua própria variante. E lembra que basicamente o que o site oficial diz sobre a técnica é dito que o Hiraishin no Jutsu é um ninjutsu de teletransporte pelo qual o avô de Boruto, o quarto Hokage Minato Namikaze, era famoso em usar. Os usuários podem se teletransportar para pontos específicos que foram marcados anteriormente. E logo depois é dito que com a ajuda de Kashinkoji, o Boruto desenvolveu a sua própria variante da habilidade, que tecnicamente poderia ser considerado um jutsu totalmente separado. Em comparação com o jutsu Raijin voador de Minato Namikaze, ele tem mais limitações. E aqui a gente tem três informações muito importantes sobre essa técnica utilizada pelo Boruto. A primeira, como eu acabei de comentar, é que ele teve a ajuda do Kashinkoji para desenvolvê-la. A segunda é que essa habilidade do Boruto se trata de uma variante da técnica original usadas pelo segundo e o quarto Hokage, com o próprio artigo destacando que se trata de um jutsu totalmente separado. Ou seja, é uma espécie de novo jutsu criado a partir do original, no caso o Hiraishin no Jutsu do segundo e do quarto Hokage. E a terceira informação é que é dito que esse jutsu do Boruto ele tem mais limitações do que o original usado pelo quarto. E bom, primeiramente vamos por partes. Primeiramente falando do Kashinkoji. Como eu acabei de falar, eu até acho que isso era muito óbvio de que tenha sido o Kashinkoji que ajudou o Boruto. Eu cheguei nessa conclusão não só por tudo que eu comentei no início do vídeo, mas também por algumas cenas do mangá, como por exemplo, quando o Boruto vai usar pela primeira vez e o Kashinkoji meio que o apressa para ele ir logo até a dimensão onde estava o Koji. E o Boruto pede para ele se acalmar porque ele não era tão bom quanto o seu avô Minato nessa técnica. E um outro ponto também que me leva a crer que foi o Kashinkoji que o ajudou é porque a gente sabe que provavelmente o Boruto não tinha essa habilidade enquanto ele estava com o Sasuke, antes dele se sacrificar, no momento ali que o Boruto foge. Então eu fico pensando como o Boruto iria desenvolver essa habilidade sozinho, se ele não tinha o segredo da técnica, ele não tinha nada. A única alternativa é se o Sasuke soubesse e acabou passando para ele a teoria, e ele desenvolveu ali antes de conhecer o Kashinkoji, mas eu achei isso muito improvável, porque entre Sasuke e Kashinkoji, eu acho que faz mais sentido o Kashinkoji saber do segredo da técnica e ajudar o Boruto nisso, exatamente pelo tipo de ninja que
que ele é. Além de que, além do Sasuke ter passado todas as suas habilidades pro Boruto, você também dá um peso pro Kashinkoji, que teria o ajudado numa habilidade bem poderosa. Então isso tudo sempre me fez acreditar que realmente era o Kashinkoji que teve uma grande influência nisso, ajudando o Boruto com a teoria, né, o conhecimento ali do segredo da técnica e o próprio Boruto desenvolvendo a sua variante. Agora, sobre a segunda informação importante desse database, que é com relação ao fato deles destacarem que essa habilidade do Boruto é uma variante, uma técnica separada do Hiraishin no Jutsu original, eu realmente acho que isso também faz sentido. Nunca foi revelado como o Minato conseguiu dominar essa habilidade, como ele conseguiu o segredo dessa técnica, porém eu tenho uma teoria de como o Minato pode ter conseguido aprender o Hiraishin no Jutsu e também o que explicaria o Boruto ter desenvolvido a sua própria variante, porém não tão poderosa quanto a original. Como a gente sabe, o Hiraishin no Jutsu foi criado pelo segundo Hokage, porém quando o Minato ele nasceu e posteriormente aprendeu essa técnica, o segundo Hokage já não estava mais vivo. E como a gente sabe, o Hiraishin no Jutsu é uma técnica extremamente rara e que não é qualquer ninja, qualquer shinobi que consegue aprender e dominar ela completamente. E como qualquer jutsu, para você dominar, você primeiramente precisa saber como ele funciona, mesmo que seja só visualmente. E tudo me leva a crer que foi o terceiro Hokage que passou o segredo da habilidade pro Minato. Eu sei, pode parecer loucura, mas calma, primeiramente isso é só uma teoria e em segundo eu vou explicar o que me leva a crer nisso. O Hiraishin no Jutsu, assim como a técnica do Clone das Sombras, foram jutsus criados pelo segundo Hokage Tobirama. Se vocês se lembrarem bem, o Naruto aprendeu a técnica do Multiclone das Sombras roubando o pergaminho dos Silos Proibidos, que continha uma série de jutsus proibidos que foram selados ali pelo Hashirama. E como todo mundo sabe, a técnica do Multiclone das Sombras, que é a técnica proibida que o Naruto aprendeu, é uma versão mais poderosa do Clone das Sombras original, ou seja, é uma versão que contém mais clones. A base continua sendo o jutsu original, que é o jutsu desenvolvido e criado pelo Tobirama. E apesar do Hiraishin no Jutsu ser uma técnica que não é considerada proibida, assim como a técnica do Multiclone das Sombras, obviamente também devia ser uma técnica que tinha o seu segredo muito bem guardado. Até porque se isso daí vazasse aí por outros países, poderia ser bem problemático para Konoha. E bom, no primeiro capítulo do mangá, o Naruto rouba esse pergaminho que continha essa técnica criada pelo Tobirama lá da residência dos Hokages, e que era guardada pelo terceiro Hokage Hiruzen. O que significa que se um pergaminho que continha técnicas proibidas, como a técnica do Multiclone das Sombras, que é uma variante da técnica original criada pelo segundo Hokage, estava sob posse do terceiro Hokage, é muito provável que ele também tinha posse do segredo do Hiraishin no Jutsu. Isso porque, além de tudo isso que eu acabei de comentar, o Hiruzen também foi treinado pelo segundo Hokage e pelo primeiro. Além de que no quarto databook é dito que o Hiruzen tem conhecimento de todas as técnicas secretas de Konoha. E sim, muita gente acaba interpretando isso de diferentes maneiras, porém, mesmo que o Hiruzen não tenha mostrado todas essas técnicas, até porque não é possível, eu realmente interpreto essa pequena informação do databook como se o Hiruzen ele realmente tivesse o conhecimento de todas as habilidades. Porém, isso não significa que ele podia usar todos os jutsus proibidos, como por exemplo, o jutsu Possessão das Sombras do clã Nara, que é uma técnica Hiden, uma técnica secreta. Dessa forma, como vocês podem ver, existem diversas informações que meio que indicam que o terceiro Hokage era quem tinha essa informação do segredo de habilidades famosas e proibidas. E que apesar do Hiraishin no Jutsu não ser considerado uma técnica proibida, como eu acabei de comentar, é uma técnica que devia ser muito bem guardada, então provavelmente foi por meio da ajuda do Hiruzen que o Minato conseguiu o segredo dessa habilidade, porém isso é só uma teoria, mas na minha opinião é uma teoria bem forte. E o que tudo isso tem a ver com o Boruto? Bom, se a gente parar pra pensar, se o Minato realmente conseguiu o segredo dessa habilidade com um dos alunos do segundo Hokage, o criador dessa técnica, é óbvio que ele teria bem mais informações ali sobre esse jutsu, que não é o caso do Boruto, visto que ele aprendeu com a ajuda do Kashinkoji, que provavelmente foi quem forneceu as informações teóricas ali para ele aprender a habilidade. Kashinkoji simplesmente nunca viveu em Konoha, e apesar de ele ter se infiltrado lá, não creio que ele tenha conseguido roubar o segredo da técnica original totalmente. E aqui vai duas possibilidades para mim: ou ele conseguiu pegar apenas parte das informações necessárias do Hiraishin no Jutsu, o que explicaria o fato do Boruto não ter conseguido dominar completamente a habilidade assim como o Minato, visto que ele não tinha todas as informações necessárias, ou ele realmente roubou o segredo do Hiraishin no Jutsu completamente, mas o Boruto achou mais fácil, mais simples ele desenvolver uma variante que ele conseguisse completar e dominar totalmente,
visto que mesmo sendo um gênio em Otsutsuki, não é por isso que o Boruto vai conseguir dominar todos os jutsus do mundo. Dessa forma, pode ser que o próprio Boruto, durante o seu treinamento, foi por um caminho diferente, um caminho onde ele dominaria a habilidade menos poderosa do que a original, mas ele conseguiria dominar essa variante completamente. Dessa forma, é melhor ele ser muito bom numa variante um pouco menos poderosa do que ele ser mais ou menos na versão original. Mas claro, são apenas duas possibilidades, a gente ainda não tem como saber totalmente. E só para usar como exemplo, para vocês tentarem entender o meu ponto melhor, é mais ou menos como o Rasengan. O Naruto teve meio que dificuldade para aprender essa habilidade, obviamente, o que o forçou a ir por um caminho um pouco diferente. Ele conseguiu dominar o Rasengan, mas ele tinha que criar inicialmente ali um clone. Dessa forma, ele desenvolveu a sua própria forma ali de usar o Rasengan. É mais ou menos isso, não é um exemplo totalmente exato para o contexto do Boruto e do Hirashin, mas é só para vocês entenderem mais ou menos. Agora, indo pro terceiro ponto, será que realmente essa técnica do Boruto é menos poderosa como o database tá falando? Já que é dito que essa variante, que é um jutsu separado, ela tem mais limitações do que a técnica original. E sim, rapaziada, eu vi muita gente comentando onde estariam as limitações dessa habilidade do Boruto, mas pelo que a gente viu até agora, não é uma técnica tão completa quanto a que o Minato usava. Eu posso simplesmente usar a fala do Boruto de que ele diz, né, se comparando ali com o Minato, de que ele não era tão bom quanto o Minato nessa habilidade. Então temos uma informação do próprio personagem admitindo que ele não é tão habilidoso com relação a essa técnica, se comparado ao seu avô, mas se a gente não ficar só se prendendo a essa fala do Boruto, a gente realmente pode chegar à conclusão de que essa habilidade ela não é tão completa quanto a do Minato. Primeiramente que por tudo que a gente viu, o Boruto aparentemente só consegue usar essa técnica nos itens que ele carrega consigo, como por exemplo aquele item que ele deixa com o Code que serviu para ele usar o teletransporte do Hirashin, ou então a própria espada dele que ele usa ali para conseguir escapar de um golpe do Mitsuki. E como é dito no mangá e também no próprio databook, o Hirashin no jutsu do Minato pode ser usado dando simples toque no oponente, ou seja, ele pode marcar qualquer coisa simplesmente tocando, o que o Boruto até agora não mostrou poder fazer. Se ele pudesse, rapaziada, ele teria marcado o Code no momento que ele foi atingido pelo Uzuriko, simplesmente tocando nele. Não teria necessidade dele deixar ali um item com o próprio Code, que era aquela espécie de símbolo de Konoha. Então essa já é uma limitação. Provavelmente o Boruto ele precisa marcar alguns objetos antes e provavelmente pode ter algum limite de quantos objetos ele pode marcar, por isso que possivelmente ele só tem seus pertences ali marcados, ou então ele não tem limitação de quantidade, mas ele demora para poder marcar os objetos, eu não sei. De repente tem uma espécie de processo ali que ele tem que passar para poder utilizar algum objeto como uma marcação, mas enfim, o fato é que isso já é uma limitação. Pelo que ele mostrou, ele só pode usar os seus pertences como uma marcação dessa habilidade, o que provavelmente também já limitaria o Boruto a utilizar o Hirashin no jutsu como o Minato usava também para mandar técnicas para longe, como ele faz com a Bijudama. Não sabemos também se o Boruto pode levar mais de uma pessoa com ele, assim como o Minato fazia, então tudo isso entraria como limitações. Muita gente comenta o fato de que o Boruto conseguiu ir para outra dimensão, porém, galera, a gente tem que levar em conta que o Boruto só conseguiu isso porque ele simplesmente tinha marcado uma pessoa que foi para outra dimensão. É mais ou menos como as marcas de garra do Code, onde apesar delas serem Shinjutsu, é deixado claro que elas não são ninjutsu de espaço-tempo, e que o Code só consegue transitar entre a dimensão lá do Ishiki e a Terra, justamente porque ele foi levado lá uma vez e deixou uma marcação lá. Então em Boruto isso é super normal. Não é porque o Minato não fez isso na série original que isso quer dizer que ele não podia fazer, simplesmente é um conceito que o autor aprimorou com o tempo. Mas tudo indica que se, por exemplo, o Minato estivesse hoje em dia em Boruto, ele conseguiria marcar o Code e ir também para outra dimensão se o Code fosse. Então se a gente encarar por esse lado, sim, essa variante do Boruto seria menos completa que a original. Possivelmente também ele não é tão veloz quanto o seu avô para conseguir se teletransportar, ou ele não consegue se teletransportar em sequência como ele fazia, levando como base a primeira vez que ele usa o Hirashin no jutsu, parece que o Boruto se concentra bastante. Enfim, então é basicamente isso. Mas o que vocês acharam disso? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês e também não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para dar aquela força. É isso, até uma próxima, falou!